Amigos queridos, convidamos a todos a mergulhar o nosso pensamento nas verdades de vida eterna que o Evangelho de Jesus trouxe para toda a humanidade. Senhor Jesus, se conosco nesta hora, envolva-nos em suas vibrações doces e misericordiosas, para que mais pacificados, mais socorridos em nossas dores, possamos ter olhos de ver o manancial infinito de amor que jorra em favor de todos nós, para que possamos registrar na acústica da alma a compaixão e a piedade com que desveladamente os seus mensageiros tratam a humanidade da Terra. Estamos confiantes de que tudo nos acontece para o melhor e que o aproveitamento desses dias para mudanças íntimas profundas é a oportunidade redentora a todos nós confiada. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, recaiam sobre nós, nos fortalecendo e nos amparando, para que nesta manhã, Senhor, possamos fazer as reflexões do Evangelho sob a tutela desses benfeitores espirituais que estão apostos solenemente. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Item 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Então aqui começa uma diferença entre o que a lei humana prevê sobre as nossas transgressões e o que a lei divina observa sobre os mesmos fatos. A lei humana é uma organização de recursos para nortear o comportamento civilizatório da humanidade. As leis humanas evoluem e um dia as leis humanas serão as mesmas leis de Deus. Então é por isso que há uma evolução nas leis humanas. A justiça dos homens, ela vai caminhando para que seja semelhante ou pareada com a lei de Deus. A lei de Deus é o amor, que se desmembra em várias facetas. Vamos dizer que a lei do amor na forma de justiça, a lei do amor na forma de trabalho, de progresso, enfim, todas as leis são desmembramentos de uma forma de amar de Deus por nós. A lei humana, ela prevê sanções ou reajustes baseada em fatos concretos, que são as provas. E a lei de Deus? A lei de Deus nos rege, conduzindo a intimidade do Espírito para aqueles deslizes que ninguém saberia, a não ser nós mesmos. Porque não é um mal que eu faço à sociedade. Não é um fato que eu aborreço ao meu irmão, mas é alguma coisa que eu crio dentro de mim, um estado vibratório dos meus pensamentos, que eu crio na intimidade do Espírito que sou e que nesse momento eu
transgrido as leis, mas eu estou ali secretamente elaborando pensamentos que vão gerar atos mentais. Não necessariamente vão gerar comportamentos, atos comportamentais, mas vão gerar atos mentais. E esses pensamentos, que são formas imantados de vibrações das emoções pertinentes à qualidade daquele pensamento, essas ideoplastias vão formando ao redor de nós, na nossa psicosfera, no nosso campo mento-eletromagnético, os cenários que nos são característicos, os cenários que nos são próprios. É estarrecedor denunciarmos para nós mesmos que a grande maioria da humanidade cria uma realidade paralela, ligado às suas fantasias, aos seus desejos, às suas paixões, à sua ganância, às suas buscas, ou uma realidade fantasiosa diferente daquela que é o gênero de prova que eu preciso passar. Então, se a pessoa vem para passar um gênero de prova de privações materiais, muitas vezes aquela pessoa cria uma realidade imaginária paralela de abastança, de castelos, de opulência ou de outras peculiaridades daquele espírito. E nós não sabíamos que os nossos pensamentos têm vida, têm forma, têm movimento, têm cores, têm textura, têm aromas, que ele é uma vida que nós criamos. Hoje nós estamos diante de quadros emocionais muito acentuados, porque há um incentivo da própria cultura, dos hábitos atuais da humanidade, que se viva todas as suas fantasias. Há um grande estímulo e incentivo para que essas fantasias, que são criações mentais contrárias ao que eu preciso como necessidade evolutiva, há um fomento disso. Então, existem as realidades paralelas que são vivenciadas, que são concretizadas nas fantasias de toda a natureza. E as pessoas, muitas vezes, se vestem de personagens que não espelham o espírito que são. Mas aqueles personagens são criações para que aquela pessoa estabeleça com o mundo em que vive uma razoável adaptação. Vamos pensar no trabalho profissional. Muitas vezes, no trabalho profissional se requer um personagem que não é aquilo que eu sou, mas aquilo que pode agradar a todos. E muitas pessoas vivem esse nível de realidade, porque ao invés de fazer mudanças profundas na sua personalidade para ser adaptado ao ambiente, adequado ao ambiente, vive essa realidade. Mas existe uma realidade da criação mental que é muito constante na humanidade e que tem sido para as pessoas quase um motivo de alienação. Que é assim, ó, a realidade é esta, vamos supor uma realidade familiar, casamento, vida conjugal, a realidade é esta. Eu crio um mundo paralelo de ilusões, com personagens, com pessoas fantasiosas e que seriam os ideais para mim, e eu transito entre estar nesse mundo e estar na realidade. Quando a realidade é dura para mim, eu fujo nesse mundo imaginário. Isto não são algumas pessoas, amigos, é uma grandiosíssima maioria. Vive essas ilusões. Nesse mundo paralelo, vamos falar, por exemplo, da vingança. Se a pessoa se sentiu magoada, ela quer se vingar, mas não fazendo um ato externo da vingança, ela deseja, ela elabora, ela regimenta emoção doente, ela põe força naquela
elaboração mental e ela vai vivendo uma realidade paralela de total vingança. Ela já tem diálogos estabelecidos, ela tem o mal que ela quer fazer, o quanto ela deseja para aquela pessoa. E essa realidade paralela é de grande transgressão, né? É o mesmo que ela estivesse fazendo ao vivo. É a mesma intensidade, a mesma proporção diante da lei de Deus. A lei de Deus, então, no céu e inferno, diz assim: se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez. Quem diz isso? A consciência. Porque as leis de Deus não estão fora de nós. Não é um código que eu vou pegar numa prateleira. Elas estão na minha consciência. E diz o Livro dos Espíritos que nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Ninguém precisa nos dizer. Então, a nossa consciência, ela dispõe de sinalizações que vão mostrar para nós que alguma coisa está em desajuste em nós. Mas, às vezes, nós queremos, no termo popular, anestesiar a nossa consciência, com fugas espetaculares nesse mundo fantasioso. Mas a consciência está sinalizando, há um fluxo divino em mim que sinaliza que aquilo não é um bem. Mas como eu vou perceber? Através dos sintomas que eu vou gerando por esse desatino. Então, eu começo aflições, né? Nós começamos a ter, às vezes, ansiedades, iminência de um perigo que vai acontecer, inseguranças extremadas, as fobias de toda a natureza começam a acontecer, o estado de ânimo cai, pode ser abatida por um desânimo, perdas de fluido vital sem uma causa orgânica, e a pessoa, aquilo que está como predisposição patológica no perispírito, começa a surgir na forma de enfermidades. Então, esse espírito está com um conjunto de sinais chamado aflições, cujas causas são atuais, criadas pelos meus pensamentos, nesse mundo paralelo de imagens do nosso pensamento imantada de emoções. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que não seja percebido. Mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Que justiça que é puro amor, né? E caridade para conosco. Aquela boa intenção fugidia está registrada como um bem. Um pensamento súbito no mal está registrado. Porque nós podemos enganar muitos fatos da justiça dos homens, mas não enganamos a nossa própria consciência. Não há possibilidade do engano. O que acontece é que ficam ali pendências, que eu vou fugindo de uma, de outra, ficam pendências não resolvidas e que chega um momento que só o aguilhão da dor, né, que vai cutucar aquela pendência, que eu vou olhar para aquilo já no momento de sofrimento. Então, pela natureza dos sofrimentos e pelas vicissitudes que se experimenta na vida corporal, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Então, nós temos uma matriz chamada quadro de memória, onde estão registrados aqueles fatos que eu irei dar sequência nesta existência. Pelo gênero de provas que eu escolhi, percebe-se a predisposição de criar esse mundo paralelo sob aquele aspecto. Então,
como nós estávamos falando, se você escolhe ou tem necessidade de passar por uma prova de privações ou de relacionamentos com desafetos muito significativos, né? Ou na vida da fidelidade conjugal, né? Para desenvolver uma monogamia, enfim, na vida financeira, na vida social, no âmbito da nossa ação, nós podemos criar esses pensamentos, essas cenas e convivermos com duas realidades, mas que para o espírito essas realidades são equivalentes. Não tem menos intensidade. Tanto isso é fato que ao desencarnarmos, André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos, que ao desencarnarmos nós levamos conosco o cenário que nos é próprio. Que cenário é esse? As criações mentais. Eu levo comigo. Esse é o meu cenário. Aonde que eu injetei força, onde que eu vivi, o que compôs a minha vida, vai formando um cenário, uma psicosfera. E é com essa que eu me transfiro para o mundo espiritual e vou para regiões compatíveis com a vibração das minhas criações mentais. Então, para onde nós iremos? Com o cenário que nos é característico. Aflições. Que tema espetacular, né? Para que a gente possa refletir. É muito comum nós ouvirmos uma frase que parece encerrar tudo, mas que quase não diz nada. Assim, penso, logo existo, não é? A gente ouve essa frase. Mas o animal também pensa, de maneira fragmentada, mas pensa, ele também existe. Então, assim, o que será que significa isso? Penso, logo existo. Nada. Né? Parece ser tudo, mas o significado real é quase nenhum. Porque não a doutrina espírita, ela, por ter sido codificada, por ter sido trazida por esses espíritos muito à frente do nosso tempo, eles vêm responder uma pergunta muito mais fundamental, que é: por que mesmo eu existo? Né? Por que mesmo que eu existo? Então, e essa existência, quando nós perguntamos por que mesmo eu existo, nós existimos de maneira encarnados e existimos de maneira desencarnados. Porque se somos imortais, existimos sempre. E essa pergunta, 132 do Livro dos Espíritos, ela é uma das perguntas e das respostas mais fundamentais da humanidade, sem nenhuma sombra de dúvida, para todos os tempos e para todas as pessoas. Que é mesmo qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Qual que é o objetivo de eu estar encarnada agora? E ao refletirmos sobre essa pergunta tão extraordinária e importante, nós vamos adentrando em algo ainda mais profundo, porque a gente sabe que o espírito precisa se vincular à matéria para, vamos dizer assim, progredir. Mas também sabemos, num primeiro momento, nós pensamos assim, nos ligamos, não tem como nós nos manifestarmos, sem a matéria. Porque até desencarnado, ainda somos revestidos de perispírito, que portanto é matéria. Então, não há caminhos para nós sem a matéria. Mas
como no universo tem 3 coisas, Deus, Espírito e matéria, há espíritos, é uma pergunta, há espíritos que existem ou que vivem independente da matéria? Obviamente. Existem os espíritos puros. E além dos puros, que a gente nem consegue imaginar. Mas o nosso caso é bem diferente. O nosso caso é assim, nós não vivemos sem a matéria. Não existimos sem a matéria, seja em que nível for. Por quê? Porque o contato íntimo e profundo com a matéria permite que nós possamos desenvolver todas as nossas potencialidades, todas as nossas faculdades, todo o nosso sentimento, tudo que nós pudermos imaginar sobre nós mesmos. Então, quando nós olhamos para mundos como o nosso, porque a gente olha, né, para o céu, e vê as estrelas e mundos que estão lá e que não brilham, mas que existem, e que não estão na frequência que os nossos olhos podem enxergar, mas estão lá. Esses mundos, quanto mais a gente consegue enxergar, mais material eles são, mais eles são vistos na frequência que nós enxergamos. Então, o que são vicissitudes, o que são dificuldades, o que são aflições desse ponto de vista? Então vamos ler essa pergunta e aprofundar nesse tema. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Nós existimos, enquanto a gente não vive, a gente existe, nós existimos para alcançar a perfeição. É para isso. É para isso que nós existimos, para nos tornarmos perfeitos. E essa perfeição, ela é construída por nós mesmos, com os elementos que Deus nos concede. E ele continua: para alguns, a encarnação é uma expiação, para outros, uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Então vamos perguntar para nós, cada um pergunta para si. Qual é a vicissitude nesta existência com um corpo na Terra que me atinge todo dia? Qual que é a vicissitude que me atinge todo dia? Para uns é uma doença, para outros é alguém, e a gente sabe que isso é um equívoco, né? Porque quando a gente fala assim, a minha vicissitude, o meu problema é fulano ou fulana, não é isso, mas vamos fazer de conta por enquanto para a gente desenvolver o pensamento. Então, para alguém é uma doença, para alguém, para alguém é a falta de recurso financeiro, para alguém é muito recurso financeiro, para alguns é a escolaridade, para outros é a não escolaridade, e assim vamos seguindo, né? As vicissitudes, que são situações necessárias, absolutamente necessárias, para adquirirmos o quantum de perfeição que ainda nos falta e é possível adquirir nesta existência. Aí, quando a gente encontra com a vicissitude,
como a Célia falou mais cedo, nós queremos nadar nas ilusões, nós queremos nos vincular no nada e deixamos para lá essa questão de vicissitude e de dificuldades. E vamos seguindo alegrinhos por aí, saltitantes, na pura ilusão. Então, qual é o objetivo da existência? A perfeição, que eu vou desenvolver o quanto nessa existência a partir das vicissitudes que eu tenho. Bom, quando as vicissitudes chegam, o que as pessoas dizem para nós? Mas você é boba? Por que você vai ficar nisso? Cai fora. Sai disso. Vai ser feliz. Né? Essas são as palavras-chave que a gente encontra. Mas qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Então, chegou a vicissitude, chegou o problema, e eu necessito disso para desenvolver o que não possuo, como nós temos falado todos os evangelhos. Muito bem. Mas como resolver? Porque nós não estamos simplesmente aqui para ficarmos submetidos a pressões emocionais que muitas vezes nos desequilibram e nós ficamos no puro sofrimento, nos debatendo, como quando alguém cai numa água e não sabe nadar e fica se debatendo para tentar se salvar, né? Obviamente que não é isso. Então, qual é o caminho? Só tem um. Enquanto a gente não entende que só tem um, nós ficamos por aí buscando outros, que não é esse um, que é o único, que chama Evangelho. O único caminho, único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. O único, não tem outro. E por que não tem outro? Porque esse caminho, ele é estruturado pelas leis divinas, imutáveis. Então, o que significa quando eu estou diante de um desafio, de um problema, que eu digo para mim mesmo, não dou conta? Significa, não estou no momento de adentrar na porta estreita. Meu negócio é a porta larga. Hoje, amanhã, daqui a um século e 1000 séculos. Eu estou nesse momento. E vou me arrastando. E transferindo de mundos de prova e expiação para mundos mais primitivos, de provas e expiações para mais primitivos, até que a gente descobre que o caminho é único. E que quando surge a vicissitude, se eu me pôr no caminho, se eu me pôr no caminho que é o único, o que vai acontecer? Eu vou me transformar a tal ponto que aquela vicissitude deixará de existir. Simples assim. Então, quantas vezes a gente lê o Evangelho e não entende, por mais intelectualmente que nós possamos estar preparados, porque não queremos entender. Porque se entendermos, aí não vai ter saída para nós. E uma coisa muito importante é assim, nesta existência, eu trouxe questões a serem resolvidas na minha intimidade, comigo mesmo. E para isso, eu trouxe fulano, beltrano, ciclano, tal situação, tal oportunidade, enfim. Bom, diante da minha prova ou da minha expiação, não importa, que aspecto do Evangelho, qual aspecto do Evangelho eu definitivamente preciso compreender e viver para superar definitivamente isso que eu trouxe para resolver nessa existência.
com você, ou com aquela situação, ou com aquela questão, etc. Porque se eu não souber isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar lendo o Evangelho todinho, vou até o fim, volto para trás e tal, e não fico sabendo aonde está a chave da porta que eu preciso abrir com aquele conhecimento que eu preciso adquirir. Então, é muito importante isso. É muito importante. Porque quando Jesus esteve conosco, ele abordou em 3 anos tudo, absolutamente tudo o que uma humanidade que habita um mundo de provas e expiações precisa saber para prosseguir de maneira ritmada, com ritmo, o seu processo de aperfeiçoamento para chegar à perfeição. Então, isso é muito importante para nós. É muito importante. Vou ler de novo, então, o que está escrito no Livro dos Espíritos, para reforçarmos. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência terrena, corporal. Tem que suportar. Agora, suportar com conhecimento. Suportar com conhecimento. E só para encerrar, por que suportar com conhecimento? Porque pode parecer piegas o que eu vou falar, pode parecer o cúmulo do orgulho, né? Mas só que não é. Quanto maior conhecimento, mais próximo de Deus. Ponto. Vamos ver se isso é verdade? Deus está próximo de todos nós, obviamente, está em nós, né? Mas nós temos dificuldade de estar nele. Quem está mais perto de Deus? O homem que está lá na caverna, tentando bater 2 pedrinhas numa na outra, ou Jesus? Quem? Deus está no homem da caverna como em Jesus. Essa é a parte de Deus. A parte de Deus é sempre conosco, mas nós nunca estamos com Ele. Porque nos falta conhecimento. Então, entendendo isso, nós temos que suportar todas as vicissitudes corporais da existência, porém com conhecimento. Porque com conhecimento é com Deus. Sem revolta, sem vitimismo, compreendendo a necessidade disso em nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, para que nós possamos nos aprimorar, Senhor.
que nesta hora abençoada o Senhor possa nos envolver com as vibrações mais amorosas. Oferece-nos, Senhor, o passe espiritual, para que nesse instante possamos nos fortalecer, possamos nos amparar, que nesse instante a nossa água seja fluidificada, que as suas mãos amorosas, luminosas, possam descer sobre ela, que possamos sorvê-las, que nesse instante, Senhor, nós possamos nos revigorar, nos fortalecer para os embates da nossa vida. Ampara nesta hora, Senhor, também os nossos irmãos, todos aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesse momento tão especial, nós possamos estender as nossas mãos e doar do nosso ectoplasma, para que aqueles que amamos e que nem conhecemos possam ser amparados pelo seu amor, Senhor, recebendo dos eflúvios mais salutares para se recuperarem. E nesta hora abençoada do dia, nós queremos orar pelo Brasil, por esta pátria amada que nos oportuniza um momento sublime de aqui nos encontrarmos, para nos tornarmos, Senhor, seus mínimos discípulos e operarmos no bem. Que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo para servir em Seu nome, nos tornando espíritos honestos, interessados pelo nosso próximo, pela coletividade que participamos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.